E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos fazer a análise do segundo episódio da série do Pinguim. Semana passada eu fiz a análise do primeiro episódio, está lá no canal. Se vocês não viram ainda, vão lá ver. E agora, na semana, no último domingo, estreou o segundo episódio. Agora todo domingo vai estrear um novo episódio lá no canal da HBO, na Max também, no serviço de streaming. E agora saiu esse segundo episódio. Eu vou comentar um pouco sobre esse segundo episódio, eu gostei bastante dele. Aqui a gente tem um foco um pouquinho diferente do primeiro episódio. No primeiro episódio a gente teve um foco muito maior no Pinguim, no Oz. E basicamente eu acho que o episódio inteiro é seguindo o Oz lá, o primeiro episódio. E esse segundo a gente tem uma divisão que eles trabalham bastante o Oz e também a Sofia Falcone. Eu acho que nesse episódio fica mais dividido, a gente vê um pouquinho como é que fica a divisão dos dois nesse episódio. Eu acho que foi um episódio bem legal mesmo. Então vamos comentar um pouco sobre esse episódio e minhas opiniões sobre o que eu achei desse segundo episódio, por qual caminho a história tá indo, que eu tô achando muito bom mesmo. Então vamos comentar um pouco sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, vou comentar um pouco sobre o segundo episódio da série do Pinguim. Galera, antes de começar a análise aqui, eu vou comentar que não tem spoilers. Eu vou comentar um pouco sobre o episódio, eu vou comentar um pouco do que eu achei, e aí eu vou ter que comentar spoilers, não vai ter jeito. Quem ainda não assistiu o episódio, vai lá assistir, depois você volta aqui, porque eu vou comentar com spoilers de tudo que eu vi no episódio e tal, então vão ter spoilers. O episódio ele já começa um pouco com as consequências do que aconteceu no final do primeiro episódio. No final do primeiro episódio, a Sofia encontrando o irmão dela dentro do porta-mala do carro lá, e tudo leva a crer, né? Eles entendem que foi os Maroni que ocasionaram a morte dele, que vingaram pelo Salvatore Maroni ter sido preso. E aí meio que seria uma vingança deles, e eles mataram um líder do outro grupo. Isso, claro, a gente sabe que é todo um plano do Oz, foi ele que matou, e ele tá organizando todo esse plano para tentar colocar a culpa neles, para essas duas gangues brigarem e se autodestruírem, para ele poder entrar nesse vácuo de poder que pode ficar. E esse segundo episódio a gente começa com a Sofia Falcone. Uma coisa que a gente viu no primeiro episódio é que o primeiro episódio inteiro, basicamente, é sobre o olhar de vista do Oz. A gente tá o tempo todo acompanhando ele. Esse segundo episódio a gente já começa diferente. Já começa com a Sofia e a gente vê que uma cena, mais ou menos, dela lá no Arkham, na época quando ela estava lá no Arkham, e quando ela estava presa lá no Arkham, a gente vê um pouquinho dela lá no Arkham. Depois a gente vê que era apenas tipo um sonho ou uma visão que ela estava tendo, que ela estava lá no psiquiatra dela e ela tem uma visão, mas a gente já consegue ver pelo menos que algumas partes ali que tem uns vislumbres de como é que é o Arkham desse universo do Matt Reeves, desse universo do Batman do Robert Pattinson, como é o Arkham ali dentro. A gente consegue ver um pouquinho como é que funciona ali dentro. Isso é bem legal, isso é bem interessante mesmo. E a gente vê um pouquinho da Sofia, como é que funciona um pouco a cabeça da Sofia, sabe? E aí a gente vê ela lá nesse psiquiatra e meio que ela tem uma crise de pânico, sabe? Ela tem uma crise de pânico na hora ali que ela começa a lembrar, ela vê o irmão dela, e ela começa a entrar em pânico. E aí o psiquiatra dela, ele abraça ela, ajuda ela a respirar para ela poder voltar ao normal. Mas já deixa bem claro logo em seguida que ela não é essa calminha não. Logo ela já dispensa o cara e fala, opa, calma aí, não é assim que funciona não. E já deve ver claramente, pelo menos no episódio, que ela não confia em ninguém ali. Ela não confia no psiquiatra, ela não confia em ninguém que tá perto dela, em ninguém ela confia. E aí no final do episódio a gente vê que isso muda um pouquinho, mas a gente vê que ela ali, ela não tá confiando em ninguém, e o psiquiatra dela, inclusive, ela meio que manda o cara, ó, não quero saber disso não. E aí depois a gente tem um pouquinho, a gente já vai pro Oz e a gente começa a ver como é que o Oz tá organizando e tá planejando para fazer as suas, conseguir o que ele quer, né, que é conseguir esse poder. E aí a gente vê um pouquinho dele indo lá pra Blackgate, prisão de Gotham, e ele encontrando com a família do Maroni. E aí o próprio Salvatore Maroni, quando eles vão conversar, ele fala, ele entende perfeitamente como é que o Oz funciona. Que ele é um cara que ele tá ali pra querer, tipo, se dar bem. Ele não tá ali pra, eu sou leal a tal pessoa e eu sempre vou ser leal a ela. Não. Ele tá ali porque ele quer se dar bem de alguma forma. O Salvatore, ele entende perfeitamente isso no Oz. E ele fala isso pra ele. Só que ele fala, cara, eu preciso de alguém como você na minha equipe. Eu preciso de alguém como você, porque eu quero voltar ao poder e eu preciso de alguém como você. E o Salvatore Maroni, eles organizam de pegar uma daquelas cargas de gota, né, da droga ali que tem por Gotham ali, que manda ali em Gotham, e eles meio que trabalharem ali juntos, e aí o Oz vai fazer um papel de agente duplo. Mas nesse caso, não é nem agente duplo que o Oz vai fazer. O Oz vai fazer basicamente um papel de agente triplo, porque ele vai trabalhar, ele vai estar fingindo que ele vai estar trabalhando pros Falcone, ele vai fingindo que vai estar trabalhando pros Maroni, mas no final ele vai estar trabalhando para ele mesmo. Então ele vai agir como meio que um agente triplo dentro dessa história para conseguir os objetivos dele. Uma coisa que a gente já pode destacar assim de forma inicial é que o Oz é um cara muito inteligente. Ele é um cara absurdamente inteligente
e que ele tem os objetivos dele, eles são bem claros, assim, a gente consegue ver claramente quais são os objetivos dele aqui nessa história, e ele consegue esses objetivos só na lábia, só na fala, só na conversa ele consegue esses objetivos, e ele é um cara absurdamente inteligente. Porque a gente vai ver um pouquinho mais pra frente no episódio que tem uma hora que ele tá preso em uma situação e ele tem que agir rápido pra ele poder se resolver, senão ele vai acabar se ferrando muito. E ele acaba ali num jogo rápido ali, ele acaba tendo uma ideia e acaba dando certo, sabe? Então ele é um cara muito inteligente. É o que já dá pra deixar bem claro qual que é a personalidade do Oz aqui. Que ele é um cara absurdamente inteligente, o Pinguim, e que ele consegue resolver os problemas que ele tá tendo ali de uma forma, pensando rápido, em um plano bem rápido, pra ele conseguir fazer. E essa é o jeito dele, e essa é a personalidade dele, e é assim que ele tá sobrevivendo em Gotham durante todo esse tempo. Na conversa, no papo, ele consegue dobrar muita gente, e ele consegue, através de pensar rápido ali, em situações rápidas, ele consegue resolver algum problema e incriminar alguma outra pessoa. Então isso é um ponto muito interessante, a gente vê um pouco da personalidade do Oz. E aí depois a gente vê a cena dele lá com a carga, e aí os Maroni atacando a carga e tal, conseguindo derrubar a carga, e praticamente todo mundo do Falcone ali acaba sendo morto nessa operação, né, que o Oz também estava junto ali. E aí no final uma pessoa acaba sobrevivendo, que é uma das pessoas do Maroni, ela acaba sobrevivendo, e isso vai ser bem importante mais pro final. Mas aí o Oz consegue fugir, e aí ele vai lá pra casa dos Falcone, ele, né, obviamente ele mente, porque ele sabe que exatamente quem foi ele que fez isso. Só que, e aí todo mundo sabe, ninguém sabe quem que foi e tal, todo mundo tá acreditando no que o Oswald tá falando, que o Pinguim tá falando, só que a Sofia não. A Sofia, isso que a gente já viu no primeiro episódio, é que a Sofia, ela é uma pessoa que ela consegue pensar além. Ela sabe que alguém tá agindo, tem um rato, né, um famoso rato, alguém, um informante dentro dos Falcone, ela consegue perceber que aquela situação que aconteceu dos Maroni interceptarem a carga é algo que não daria para eles saberem se não tivesse um informante dentro da família. Então ela já percebe na hora que existe algum informante dentro da família dos Falcone, e ela começa a ficar encucada de quem pode ser essa pessoa. E aí o Oz, ele percebe que ele vai ter muitos problemas com a Sofia mais pra frente, e aí ele sabe e aí durante todo o episódio é basicamente dele tentando ganhar a confiança da Sofia. Ele trabalhando para tentar ganhar a confiança da Sofia, para ela confiar nele e para os dois trabalharem juntos, sabe? Durante todo o episódio, como eu já tinha dito anteriormente, a Sofia já deixa bem claro que ela não confia em ninguém ali, sabe? Ela não tem confiança zero em ninguém ali dentro da família dela, e nem no próprio Oswald, que não é da família dela, né? Ela não tem confiança em ninguém. E aí o Oz, ele tem que trabalhar nisso para ele tentar resolver esse problema, porque ele sabe que ela pode ser um problema gigantesco. Tanto que lá, quando ela aparece no primeiro episódio pela primeira vez, ele vê que, porra, cara, vai ficar complicado pra mim, porque se ela não tivesse aqui, eu poderia trabalhar meus planos de uma forma muito boa. Mas como ela tá aqui, cara, eu vou ter um problema muito grande pra mim resolver mais pra frente, sabe? É um ponto interessante. E aí, um pouco mais pra frente, a gente vê um pouco da Sofia em si. A gente vê que ela tava dormindo e tal, e ela não dorme no quarto dela. Ela não dorme no quarto dela, ela dorme dentro do closet. Talvez ela tenha alguma coisa, ela tenha lá no Arkham, ela tenha se acostumado a dormir em um lugar assim fechado, desconfortável. E aí ela dorme dentro do closet dela por algum motivo. E a gente vê um pouco das marcas no pescoço dela, que ela estava se auto-estrangulando enquanto ela estava dormindo. Então isso é muito legal, porque o nome do serial killer dela, que ela, quando ela matava as pessoas lá e tal, era Hangman. Hangman, que significaria o estrangulador. Então ela matava as pessoas estrangulando ela, e ela tá fazendo isso nela mesma, sabe? Isso é um ponto muito interessante. E uma coisa que a gente pode destacar é que ela pegou essa mania de estrangular as pessoas do pai dela. Eu não sei se vocês lembram, no The Batman, o Carmine Falcone, ele matava as suas vítimas estrangulando elas. E é uma coisa que a Sofia faz, e ela, quando ela atuava como serial killer ali em Gotham, ela matava as pessoas dessa forma, estrangulando elas. Então é um ponto muito legal mesmo, que a gente vê um pouquinho da ligação dos personagens. A Sofia tá tão desconfiada, mas tão desconfiada de quem pode ser, que ela contrata um investigador, um detetive particular que já trabalhou para os Falcone ali, que tava em um bar ali, ela conversa com ele, e ela consegue contratar esse cara para ele descobrir quem pode ser o rato, ou alguma pista que pode descobrir a quem foi o informante dentro da família Falcone, sabe? Então isso é um ponto muito interessante. Um pouco depois a gente vê um pouco do Oz se divertindo ali com algumas mulheres da vida ali, né, com o pessoal ali e tal. A gente entende um pouquinho como é que o Oz é. A gente vê um pouco mais da aproximação, da conexão do Vic com o Oz, né? Eles estão se aproximando bastante, mas mais pro final do episódio a gente entende que eles estão se aproximando, mas o Oz sabe exatamente quer colocar o Vic no lugar dele, sabe? Pra ele entender como é que tá funcionando, como é que vai funcionar aquela situação ali. E a gente vê um pouquinho dessa relação deles, aquela pessoa que o Oz... Eu esqueci o nome do personagem, não tenho certeza qual que é o nome do personagem. Aquela personagem que o Oz, ele tem uma aproximação bem grande, ela descobre, na hora ela se liga. Por que o Oz queria ela como uma álibi dele lá no primeiro episódio? Ela consegue raciocinar, ela percebe
que o Oz foi a pessoa que matou o Alberto Falcone. A gente vê isso também, é bem legal. Depois a gente tem a situação lá que o Oz ele vai encontrar a mãe dele, porque aconteceu uma situação, ela acabou fugindo, ela acabou andando, e pelo que fala lá no episódio, os estágios de demência da personagem, estão bem avançados, e aí ela tá cada vez ficando mais demente e tal, e aí o Oz ele tá bastante preocupado com isso, e aí ele coloca uma musiquinha, os dois dançam juntos, e a gente consegue ver um pouquinho como é que é a situação, como é que é essa relação do Oz com a mãe dele, sabe? É um ponto bem interessante mesmo, bem legal mesmo, e uma coisa que dá pra destacar é realmente como eles aprofundam a relação desses personagens. E depois disso a gente já tem uma mais para a parte final do episódio, que a gente vai ter o funeral, o memorial do Alberto Falcone, e todo mundo vai lá, inclusive na entrada do local lá estão alguns seguidores do Charada. A gente vê como é que a influência do Charada ela tá muito grande na cidade de Gotham. A gente percebe o quanto essa influência ela tá extremamente grande dentro de Gotham. A gente consegue perceber o quanto tá influente, porque existem várias pessoas que estão usando máscaras, estão andando pelas ruas vestidos e querendo passar um pouco da mensagem do Charada dentro desse mundo. Então é um ponto muito interessante, muito legal mesmo. E aí eles vão lá pro memorial, existem alguns diálogos ali bem interessantes. O Oz ele começa devagarinho a ganhar uma certa confiança da Sofia, né? A Sofia ela começa a ganhar uma confiança, ele começa a ganhar uma confiança, e a gente vai um pouco mais no jantar que tem lá, que tá todos os familiares ali da família dos Falcone ali e tal, na casa deles. E aí a gente vê um pouquinho como é que a Sofia tá sendo vista dentro da família dos Falcone, sabe? A gente começa a perceber que a Sofia, eles não têm nem um pouco de confiança na Sofia, e eles não querem que a Sofia assuma o poder ali dentro da família dos Falcone. Uma coisa que dá pra perceber ali, ela andando com o saguão através das pessoas, é que todo mundo tem muito medo dela, sabe? O fato dela ter ficado um bom tempo em Arkham, dela ter sido uma serial killer, dela ter matado muitas pessoas da família dela, mesmo as pessoas da família dela, têm muito medo dela. Tanto que tem uma cena bem muito boa. A prima dela foi conversar com ela e tal, aí chega uma menininha, que é a filha da prima dela, e aí ela começa a conversar com a menininha, e aí a filha, a prima dela, ela pega e abraça a filha dela pra Sofia não ficar perto. E a Sofia percebe, sabe? Mostra como todo mundo ali em volta tem muito medo da Sofia e de como é que pode ser as reações dela. Então, como eu falei, esse episódio ele é muito dividido entre o Oz e a Sofia. É um episódio duplo, basicamente, dos dois, mas existe um aprofundamento muito maior na personalidade da Sofia. Inclusive, a gente vê, obviamente, como eu tinha dito anteriormente, a gente vê dentro da cabeça dela, como é que funciona a cabeça dela. Então a gente tem um aprofundamento bem grande da personagem da Sofia Falcone e do porquê ela é desse jeito, sabe? Então é bem legal. E nesse jantar que tem ali o detetive que a Sofia contratou para tentar descobrir quem é o informante, ele acaba descobrindo que o cara lá que fazia parte dos Maroni, que foi invadir, que tentou interceptar a carga lá dos Falcone, ele estava ferido e ele estava lá em um hospital. E aí ele consegue achar esse cara, pegar esse cara, levar ele lá para os Falcone. E aí os Falcone eles pegam esse cara e levam lá para baixo no porão e deixam ele lá, porque depois eles vão tentar tirar as informações dele de quem é realmente o informante. E muito possivelmente, se eles conseguissem, eles iriam descobrir quem é a pessoa, quem é realmente o informante da família ali. Eles iam descobrir, o Pinguim ia ser desmascarado. E aí a gente vê uma jogada muito legal do Pinguim, que ele tinha combinado antes com o Vic, do Vic entrar lá enquanto eles estivessem na festa, algumas joias do Alberto Falcone, colocar dentro do carro do Johnny Vitt, que é outro membro ali da família, ali, para culpar o Johnny Vitt de que ele quem é o informante, quem é a pessoa que tá revelando tudo e tal, e tá trabalhando como um agente duplo. Só que aí dá errado, porque aí o Vic não consegue, eles conseguem ver que o Vic tá fazendo isso, o pessoal ali da família, os seguranças, e aí o Vic sai correndo. Ele consegue fugir, mas ele não consegue. E aí ele avisa pro Oz que ele não conseguiu. E aí o Oz, como eu falei, o Oz ele é muito inteligente. Rapidinho ele começa a pensar numa situação ali. Ele consegue tirar o pessoal que tava ali próximo do porão, onde que tá o pessoa da família Maroni lá. Poderia falar que foi ele quem é o agente duplo. E aí ele consegue tirar esses caras de lá, entra lá dentro, ele vê que o Maroni não vai ajudar ele, que ele vê que o cara ali ele vai delatar ele em algum momento, e aí ele mata o cara numa cena absurdamente violenta. É uma cena muito boa mesmo, que ela é muito violenta pra caramba mesmo, e aí ele mata esse cara, e aí depois ele consegue fugir pra cima, né, ele consegue fugir, ninguém vê ele, e aí depois que o pessoal desce ali na família, eles descobrem que ele foi morto, a Sofia vê que o cara foi morto, e aí eles falam, cara, quem é o informante aqui desceu aqui embaixo e matou o cara, sabe, matou o cara pra não ser revelado. E aí eles sobem lá pra cima, todo mundo é parado ali, todo mundo da família é parado ali, interrogado pra ver quem pode ser. E aí o Oz, ele num momento de sorte ali, ele consegue pegar a faca, o canivete que ele tava ali nas mãos, colocar dentro do paletó de um dos seguranças da Sofia, de uma das pessoas de confiança da Sofia, e aí eles acham o canivete lá, ele era a única pessoa que tava com uma arma
uma arma branca, e aí ele culpa o cara lá, um cara da segurança, de confiança da segurança da Sofia, é culpado por isso, eles descobrem que foi ele quem realmente é um informante ali dentro da família, e aí ele é morto ali pelo Luca Falcone, né, que tá servindo como o líder ali da família, que o Alberto morreu, ele fica como líder. A Sofia não gosta nem um pouco do fato do Luca ter matado ele, porque ela queria saber realmente o que aconteceu, e muito pessoalmente, se esse segurança dela tivesse vivo, ela de alguma forma ela ia descobrir, porque ela é muito inteligente, sabe? E aí a gente já se encaminha pra parte final do episódio, que a gente vê uma cena muito legal mesmo, que a gente vai mostrar um pouquinho realmente como é que é a personalidade do Pinguim, em que a gente vê o Pinguim e o Vic enterrando o corpo desse cara, desse Maroni que foi morto. O Vic tá lá embaixo, né? Ele tá lá fazendo o buraco. E aí o Oz, ele fala pra ele, o Oz, ele deixa bem claro como é que a relação deles vai funcionar. Vai pra cima dele e mostra pra ele claramente assim, cara, ó, você cometeu um erro. Eu falei pra você que você não pode cometer erros comigo. Era pra você ter colocado lá as joias dentro do carro, você não conseguiu fazer isso, e eu vou mostrar pra você como é que essa nossa relação ela vai funcionar. Então ele é deixado bem claro durante o episódio que o Pinguim, ele, apesar dele ter se aproximado bastante do Vic, eles ainda são criminosos, e o Pinguim ainda é um cara extremamente ruim. E aí ele mostra exatamente, cara, ó, é o seguinte, você não quer que você cometa erros novamente. Ele dá mais uma chance pro Vic e fala, ó, eu não quero que você cometa erros novamente. Essa eu vou deixar passar. Mas a próxima, meu amigo, pois eu te falei, eu não aceito erros aqui, eu não quero que você erre, porque isso pode ferrar a gente. Então ele deixa bem claro qual que é a relação, como é que vai funcionar a relação dos dois, isso é muito legal, que mostra bastante da personalidade do Pinguim e como é que funciona com ele, sabe? É algo bem interessante, bem legal mesmo, que eu gostei bastante de mostrar que realmente o Pinguim, apesar de ele estar se aproximando do Vic, ele entra numa relação aí de que é um cara que quer o chefe do crime de Gotham, sabe? Então é um ponto muito interessante também que eu achei. E a última cena do episódio, a gente tem uma cena que mostra o Pinguim e a Sofia lá naqueles memoriais onde tem os corpos de quem morreu ali. E aí a gente vê eles conversando e tal, e aí já mostra um pouco que a Sofia ganhou um pouco de confiança no Pinguim. Os planos do Pinguim estão dando muito certo mesmo. E a Sofia conversa com ele e fala que agora os dois têm que trabalhar juntos, sabe? Os dois têm que trabalhar juntos para conseguirem algo ali. Então mostra que os planos do Pinguim na série, elas estão dando muito certo. Estão dando muito certo mesmo. Ele está conseguindo completar os objetivos dele de forma muito magistral. Mostra como é que ele é um cara extremamente frio e um cara extremamente articulado em conversar e tal, e um cara que tem muitos planos na mente dele e que os planos dele começam a dar certo, sabe? Então é uma coisa bem interessante, bem legal mesmo. Eu acho que é um episódio muito legal mesmo, eu gostei bastante desse episódio. Para destacar, que a gente pode destacar aqui no episódio, é a atuação da Christian Milioti, a atriz que faz a Sofia Falcone. É absurdo, cara, não tem nem o que falar. É uma atuação dela que na minha visão é absurda, ela faz um trabalho muito bom aqui mesmo, eu gostei muito desse episódio dela, porque mostra um pouco da atuação dela. Eu já tinha gostado muito do primeiro episódio, porque eu falei, cara, essa atriz é muito boa e ela tá fazendo uma personagem absurda. E nesse episódio a gente vai um pouco mais profundo nisso e mostra como é que essa atriz é boa e como é que ela encaixou muito bem com a personagem da Sofia Falcone, sabe? Ela entendeu perfeitamente como é que a personagem é, e a gente entende a personagem e vê como é que ela é maluca, como ela é doida, mas extremamente inteligente, articulada, e alguém que tá sempre desconfiada das pessoas em volta dela, mesmo sendo pessoas da família, e ninguém confia dela. Então, se eu fosse destacar uma coisa aqui, a atuação da Christian Milioti nesse episódio, ela é absurda mesmo. E o Colin Farrell como Pinguim, como eu já tinha dito no vídeo anterior, ela continua espetacular. O Colin Farrell, ele é absurdo, ele é um ator absurdo, e um ator que mostra cada vez mais como ele vai se tornar um dos maiores castings de atuação de vilão da história, assim, porque, cara, o que ele tá fazendo aqui nesse episódio, nessa série, é absurdo, e com a maquiagem toda por cima dele, ele ainda consegue fazer algo muito bom mesmo, sabe? Uma coisa que eu gostei bastante também é que a ambientação, ela mostra que a gente tá chegando um pouco mais no inverno aqui em Gotham. Inclusive saiu uma imagem de Gotham com neve, sabe? A gente tem um som, pessoal, depois faz muito tempo que a gente não tem um filme do Batman com neve, e a gente vai ver um pouquinho de Gotham com neve, então é bem legal mesmo. E mostra um pouco como é que a Gotham, ela tá se modificando com o passar das semanas, então tá sendo bem legal. Esse episódio está sendo bem legal mesmo. Então é bem legal isso mesmo, a ambientação ela tá muito boa, sabe? Os easter eggs, eles estão ali todos na série, então é muito legal que se você consegue perceber ele um pouquinho, eu vou ter que rever o episódio ainda, não revi ele. Você tem muitos easter eggs em todos os locais, sabe? Isso é muito legal mesmo. É um trabalho espetacular que o pessoal faz aqui. É uma série que ela dá pra ver claramente que ela é uma série rated, é uma série para maiores de 18 anos, uma série absurdamente violenta. Ela não tem medo de colocar violência ali, sabe? Uma série que dá pra ver claramente que é uma série padrão HBO mesmo, uma série muito violenta e uma série que, claro, uma coisa que eu tinha muito medo quando anunciaram a série do Pinguim
é que eles poderiam humanizar demais o personagem e ele deixar de ser um vilão, sabe? Mas nesse episódio mostra claramente que ele ainda é um vilão, ele é uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa que tem objetivos muito claros e ela vai fazer o possível e impossível para chegar nesses objetivos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção também, apesar de não ter muitas cenas de ação, ter pouquíssimas cenas de ação, eles ainda deixam a série muito tensa. É uma série que o episódio inteiro tem um clima de tensão absurdo, que a qualquer momento vai dar uma merda gigantesca ali, uma parada muito absurda. Então, isso claramente, durante todo o episódio, a construção de tensão durante todo o episódio. É uma coisa muito legal mesmo. O Pinguim vai começando a conseguir os seus objetivos e ele vai conseguindo ganhar confiança. O objetivo nesse episódio dele era conseguir ganhar a confiança da Sofia. E por enquanto, ele tá conseguindo ganhar a confiança da Sofia, e os dois, nesse final desse segundo episódio, eles trabalharem juntos, sabe? Era o grande objetivo dele nesse momento e ele conseguiu isso, sabe? Então é muito legal isso. Mostra como é que o Oz ele vai conseguir chegar no poder mais pra frente nos próximos episódios, que é ele, como eu tinha dito, cara, mostra como é que o personagem, na fala, ele consegue convencer as pessoas e pensando rápido ali em situações para ele poder ele conseguir se dar bem em uma situação, ele consegue pensar rápido em uma forma ali e ele consegue se dar bem no final, sabe? É algo muito legal mesmo, muito interessante. Uma coisa que esse episódio, pelo menos, deu pra justificar é de que o porquê o Batman não tá na série. Uma coisa que a gente tem muito, assim, dúvida é porque o Batman não vai aparecer na série. O Matt Reeves, o diretor do universo, né, a mente criativa do universo, já disse que o Batman não vai aparecer nessa série, nem o Bruce Wayne, o Robert Pattinson não vai aparecer. E aqui nesse episódio dá pra ver claramente o porquê que ele não vai aparecer, sabe? Dá pra ver, por exemplo, cara, muitas das coisas que estão acontecendo aqui, elas estão acontecendo dentro de casas, dentro de discussões de família. São coisas pequenas, são coisas que o Batman não ficaria de olho. E no episódio eles mostram claramente que a cidade, ela tá em locais da cidade, que depois da inundação lá do final do primeiro filme, que a taxa de crimes, ela subiu absurdamente grande. Então não faz sentido o Batman estar em outro local. Claro, tem aquela parte, por exemplo, que eles interceptam lá a mercadoria lá do Falcone, claramente dá pra ver que, pô, o Batman apareceria ali de alguma forma. Mas a gente dá pra passar, e dá pra entender o porquê que o Batman, por enquanto, não apareceu ainda, sabe? Não aconteceram coisas grandes, e as coisas que estão acontecendo aqui são coisas que um cara, tipo, são coisas que estão acontecendo dentro de casas e tal, uma coisa que não dá pra perceber. São discussões entre famílias, então faz sentido o Batman, por enquanto, ainda não aparecer na série. E aí já dá pra ver um pouquinho sobre o próximo episódio, que a gente vê que o próximo episódio ele vai focar bastante na história do Vic. A gente vai entender um pouco como é que funciona um pouquinho do Vic, e como é que ele chegou qual é a história dele, a gente vai entender um pouco. E a chegada da nova droga, né, que vai ser da nova droga que vai chegar ali na cidade, né, que ainda não tem nome, mas pelo que dá pra ver lá no preview que eles deixaram do próximo episódio, parece ser uma droga que saiu de Arkham. Parece que os médicos lá de Arkham utilizavam essas drogas nos pacientes, e essa droga, ela vazou, ela vai começar a ser comercializada dentro de Gotham, e nesse terceiro episódio a gente vai entender um pouco como é que vai funcionar essa nova droga. Então, bastante animado, gostei bastante desse novo episódio. Gostei muito desse novo episódio, achei um episódio muito legal mesmo. Então, se fosse pra mim deixar uma nota, eu acho que eu daria uma nota 9. Eu gostei bastante, eu ainda preferi o primeiro episódio, eu dei uma nota 9,5 lá no primeiro vídeo, mas o nível é muito alto, sabe? É muito alto mesmo, uma nota 9 é excelente. Tá uma série absurdamente boa, sabe? Incrível. Toda essa construção que eles estão fazendo aqui tá bom demais. Eu gostei muito desse novo episódio, muito animado pros próximos episódios, porque, cara, o nível tá muito alto e tudo que eu tô vendo aqui eu tô gostando bastante mesmo. E, cara, a Christian Milioti e o Colin Farrell estão fazendo trabalhos sensacionais aqui. É absurdo o que esses dois estão entregando nessa série. Eles são absurdamente bons nessa série aqui. E eu não duvido nada, se continuar nesse mesmo ritmo que tá aqui nesses episódios, deles ganharem uma indicação ao Emmy no ano que vem, porque, cara, o que eles estão fazendo aqui é absurdo, é muito bom mesmo, e eu gostei bastante desse novo episódio. E aí, galera, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse novo episódio? E aí, qual que vocês preferem? Vocês gostaram mais do primeiro ou desse segundo episódio? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que vai ter uma análise de todos os episódios aqui da série aqui no canal. Aí esse só o segundo, ainda faltam bastante episódios ainda pra gente finalizar. E toda a gente ver essa construção, essa parte da máfia e do crime de Gotham. Então, gostei bastante. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio também. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!